Filemon, a Revolução Silenciosa de Paulo. Quando um escravo se torna irmão. Olá, amados. Tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre um dos livros mais singelos da Bíblia e, ao mesmo tempo, um dos mais profundos. A Carta de Paulo a Filemon. A Carta de Paulo a Filemon é o 57º livro da Bíblia e o 18º do Novo Testamento. É uma carta curtinha, tem só um capítulo, mas é carregada de significado. A Carta a Filemon é um tesouro escondido no Novo Testamento, e quanto mais a exploramos, mais descobrimos sobre graça, reconciliação e o poder transformador do Evangelho nos relacionamentos. Ela foi escrita por volta do ano 60 ou 62 depois de Cristo, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. É aquele período conhecido como as cartas da prisão, junto com Efésios, Filipenses e Colossenses. Por isso peço que fique comigo até o final, pois o que parece uma história entre três homens, na verdade revela verdades eternas sobre o caráter de Deus e o poder da graça. Naqueles dias, o Império Romano era governado pelo imperador Nero, ainda no início do seu reinado, antes das grandes perseguições contra os cristãos, mas o clima já era tenso. O Evangelho desafiava os valores daquele mundo, então a igreja primitiva vivia sob pressão, ainda assim seguia firme, corajosa e cheia do Espírito Santo. Mesmo preso, Paulo não ficou parado. Continuava ensinando, escrevendo cartas, recebendo visitas. E foi nesse tempo que ele conheceu um homem chamado Onésimo. Onésimo era escravo de um homem chamado Filemon, um cristão importante da cidade de Colossos. Colossos era uma cidade localizada na região da Frígia, no interior da província romana da Ásia Menor, o que hoje corresponde à atual Turquia Ocidental. A cidade de Colossos já foi muito maior e mais influente, especialmente no período helenístico do domínio grego, séculos IV a II a.C. Mas até o tempo de Paulo já estava em declínio, sendo superada por cidades vizinhas como Laodiceia e Éfeso. Mesmo assim, a igreja ali era viva e importante, tanto que Paulo escreveu uma carta específica para eles. Em algum momento, Onésimo fugiu, e tudo indica que levou algo de valor do seu senhor Filemon. Só que, ao chegar em Roma, ele encontra ninguém menos que Paulo, e tem um encontro com Cristo também. Ali mesmo, ao lado de um apóstolo preso, Onésimo se converte. Vira um homem novo, ainda um servo, mas agora um irmão em Cristo. E é aí que Paulo faz algo surpreendente. Escreve para Filemon pedindo que receba Onésimo de volta, mas não como escravo, e sim como irmão amado no Senhor. Ele não impõe, não exige, não usa sua autoridade de apóstolo. Ele pede, ele apela ao amor, à graça, à transformação que o Evangelho opera nos relacionamentos. Inclusive, ele diz: se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Filemon 1, versos 18 e 19. E tem um trecho lindíssimo dessa carta. Paulo diz: talvez você tenha perdido Onésimo por algum tempo para tê-lo de volta para sempre. Ele já não é apenas um escravo, mas muito mais do que isso. É um irmão amado. Filemon 1, versos 15 e 16. Essa carta não é só uma correspondência pessoal entre amigos. É um retrato vivo do poder do Evangelho. Um Evangelho que perdoa, reconcilia e restaura, que cura relações quebradas e mostra que, em Cristo, ninguém é menor ou descartável.
E é importante destacar, essa carta não tem como foco discutir a escravidão no Império Romano em si. Ela não está tentando resolver a estrutura social daquele tempo. É sobre algo muito maior. É sobre uma nova vida e sobre a nossa verdadeira identidade em Cristo. Essa carta tão curta e pessoal nos mostra como o Evangelho age de forma prática e poderosa no dia a dia. Ela fala de perdão, reconciliação e transformação, e tudo isso a partir de um simples pedido feito com amor. E a partir de agora, vamos explorar essas verdades através de perguntas diretas ao texto. São perguntas teológicas profundas que nos ajudam a entender melhor o contexto, as intenções de Paulo ao escrever e a importância que essa carta tem até hoje para o cristianismo. Essa foi a maneira que encontrei de mergulhar no conteúdo da carta com clareza e profundidade, e acredito que vai te ajudar muito também. É hora de irmos mais fundo no texto e descobrirmos as verdades profundas que ela carrega. Vamos começar? Perguntas sobre o contexto histórico e cultural. Número 1. Qual era a relação entre Paulo, Filemão e Onésimo antes e depois do incidente que levou à escrita da carta? Antes, Paulo e Filemão. Eles eram amigos na fé. Filemão provavelmente foi convertido por meio do ministério de Paulo, talvez durante o tempo em que o apóstolo esteve em Éfeso. Filemão era um cristão influente em Colossos e até abrigava uma igreja em sua casa. Filemão e Onésimo. Filemão era o senhor, dono de Onésimo, que trabalhava como escravo ou servo dele. A relação entre os dois era regida pelas leis e costumes romanos da época, onde o escravo não tinha direitos legais. Paulo e Onésimo. Antes disso, eles não tinham nenhum relacionamento. Paulo nem conhecia Onésimo. Depois, Paulo e Onésimo. Os dois passaram a ter uma relação profunda, como mestre espiritual e discípulo. Paulo chama Onésimo de meu filho, mostrando o quanto ele se tornou importante para ele. Onésimo e Filemão. Paulo pede que Filemão receba Onésimo não mais apenas como escravo, mas como irmão em Cristo, uma mudança radical de perspectiva. Paulo e Filemão. Paulo mantém a amizade e usa esse relacionamento para fazer um apelo sincero e amoroso, sem impor nada, mas pedindo por amor. O Evangelho mudou as relações, não só de Onésimo com Deus, mas também entre todos esses três personagens. Número 2. Como a escravidão era vista no mundo romano do século I e como isso influencia a abordagem de Paulo. No mundo romano do século I, a escravidão era algo totalmente normalizado. Era parte da economia e da estrutura social. Um terço da população em cidades como Roma era composta por escravos. Eles podiam ser prisioneiros de guerra, pessoas endividadas ou filhos de escravos. O escravo não era considerado uma pessoa com direitos, ele era propriedade de alguém. Se fugisse, poderia ser punido severamente, inclusive com morte. Então, quando Onésimo foge de Filemão, ele está correndo sério risco. Mas é nesse contexto tão desigual e injusto que Paulo entra com uma abordagem surpreendente. Ele não confronta o sistema diretamente, como faríamos hoje. Em vez disso, ele apela ao coração de Filemão. Ele fala de amor, perdão, reconciliação e sugere uma nova forma de enxergar Onésimo, não como propriedade, mas como irmão na fé. Isso pode parecer fraco ou indireto para a gente hoje, mas na verdade, Paulo estava plantando uma semente poderosa. No Evangelho, todas as pessoas têm valor, independentemente da posição social. 3. Por que Paulo não condena explicitamente a escravidão, mas sugere que Filemão receba Onésimo não como escravo, mas acima de escravo como irmão amado? Verso 16. Essa pergunta é ótima e toca num ponto delicado. Paulo não nega a realidade cultural da época, nem tenta derrubar o sistema político ou jurídico da sociedade romana de forma imediata. Isso seria impossível e até perigoso, poderia colocar a igreja em risco.
Mas o que ele faz é muito inteligente e profundamente transformador. Ele começa pela mudança de coração. Ele não manda Filemon libertar Onésimo, embora isso possa estar implícito, mas pede algo ainda mais revolucionário: receba ele como um irmão. Na prática, isso significava tratar Onésimo com respeito, dignidade e amor, reconhecer nele um filho de Deus e mudar a maneira como via e tratava alguém que antes via apenas como propriedade. Em vez de lutar contra o sistema, Paulo introduz uma nova visão de mundo baseada no Evangelho, uma visão onde judeus e gentios, livres e escravos, homem ou mulher, são todos um em Cristo. E essa visão, aos poucos, ia minando os fundamentos da escravidão. Paulo não destruiu o sistema da noite para o dia, mas plantou uma semente que cresceu e mudou o mundo. Perguntas sobre teologia paulina. 4. Como a carta reflete a teologia da reconciliação em Paulo, semelhante a 2 Coríntios 5? Paulo vive e respira reconciliação. Em Filemon, ele age como um verdadeiro embaixador de Cristo, não exigindo, mas pedindo por amor. Assim como em 2 Coríntios 5, onde ele diz que Deus nos reconciliou consigo e nos deu a missão de levar outros à reconciliação. Em Filemon, vemos Paulo agindo na prática, buscando restaurar uma relação quebrada, trazendo 2 homens para mais perto um do outro, e ambos mais perto de Deus. A reconciliação para Paulo não é só doutrina, é vida prática. 5. De que forma a ideia de em Cristo, versos 6, 16 e 20, molda o relacionamento entre Filemon e Onésimo? Essa expressão, em Cristo, é o coração da mudança. Antes, Filemon via Onésimo como sua propriedade. Agora Paulo diz: receba-o em Cristo, não como escravo, mas como irmão. Essa expressão, em Cristo, muda tudo: identidade, propósito e o jeito de ver e tratar as pessoas. Não importa se você é senhor ou servo, rico ou pobre, em Cristo, somos todos filhos de Deus. É isso que transforma as relações. 6. Como Paulo usa sua autoridade apostólica, versos 8, 9 e 19, de maneira persuasiva em vez de impositiva? Que implicações isso tem para a liderança cristã? Paulo tinha toda a autoridade para mandar Filemon fazer o que era certo, mas escolhe apelar ao amor, não ao cargo. Ele diz algo tipo: eu poderia ordenar, mas prefiro pedir por amor. Isso mostra que verdadeira liderança cristã não se baseia em poder, mas em serviço, humildade e exemplo. É um modelo de liderança oposto ao do mundo. A autoridade usada com amor tem mais peso do que a autoridade imposta por cima. Perguntas sobre ética cristã e relacionamentos. 7. Como a carta desafia as estruturas sociais da época sem confrontá-las diretamente? Esse é um fator interessante da carta. Paulo não faz um protesto contra a escravidão, mas também não a aceita como normal. Ele planta algo mais poderoso, a ideia de que, em Cristo, escravo e senhor são irmãos. Isso mina a estrutura por dentro, sem causar nenhuma rebelião, mas com potencial de revolução cultural. 8. O que significa tratar um irmão na fé no Senhor? Versos 16 e 20. Como isso se aplica a relacionamentos desiguais nos dias de hoje? Tratar alguém no Senhor é reconhecer que, acima de qualquer diferença social, cultural ou econômica, somos iguais diante de Deus. Essa visão muda como lidamos com o outro, seja no casamento, no trabalho, nas escolas ou faculdade, nas redes sociais, na família e até mesmo na igreja. Em Cristo não há superioridade, há irmandade. 9. Como Paulo equilibra justiça e amor na maneira como lida com Filemon? Ele não ignora a justiça. Pede que Onésimo seja aceito de volta, talvez até libertado. Mas também não força nada. Escolhe o caminho do amor, apelando ao coração de Filemon. Ele mostra que a graça não nega a verdade, mas a completa.
Perguntas sobre a natureza do perdão e da restauração. 10. Por que Paulo se coloca como mediador entre Filemão e Onésimo? Que paralelos isso tem com a obra de Cristo? Paulo se coloca no meio para reconciliar dois irmãos, não por obrigação, mas por amor. É um papel quase sacerdotal. Ele diz: se ele te deve algo, ponha na minha conta. Soa familiar? Isso nos lembra Cristo, nosso único mediador, que tomou sobre si nossos pecados para nos reconciliar com Deus. Paulo age como tipo de Cristo, não exigindo, mas intercedendo. 11. Como o apelo de Paulo a Filemão, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, verso 17. Reflete o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Paulo apela à empatia. Ele pede que Filemão trate Onésimo, como se estivesse tratando a ele mesmo. Isso é exatamente o que Jesus nos ensinou, amar o próximo como a nós mesmos. Paulo traduz esse mandamento em prática real. Se você me ama, trata Onésimo como me trataria. Não é só perdoar, é acolher como faria com um amigo querido, é tratar como ele mesmo gostaria de ser tratado. 12. De que forma a carta ilustra o princípio do maior bem, verso 21, em vez de apenas uma solução jurídica? Filemão poderia simplesmente punir Onésimo ou exigir reparação legal, mas Paulo aposta no maior bem. Não só receber Onésimo, mas recebê-lo como irmão. Ele não força uma regra, mas sugere uma mudança de coração. O resultado vai além da justiça fria. Chega à graça, ao amor, à nova vida em Cristo. O maior bem não é seguir a lei, é viver o Evangelho. Pois o Evangelho escreve a lei no coração. Seguir o Evangelho é cumprir os mandamentos e os ensinamentos de Cristo. Perguntas sobre missão e comunidade cristã. 13. Como a carta revela a natureza transformadora do Evangelho nas relações humanas? O Evangelho muda mais do que comportamento, ele muda identidade. Filemão e Onésimo eram senhor e escravo, agora são irmãos. O Evangelho não só perdoa pecados, mas restaura pessoas e recria relacionamentos. Mostra que, em Cristo, até o que parecia impossível pode ser reconciliado. 14. Que papel a igreja que se reunia na casa de Filemão, verso 2, desempenhava nessa reconciliação? Essa igreja era testemunha da fé vivida. Se Filemão recebesse Onésimo como irmão diante da comunidade, isso seria um testemunho poderoso. É um grande exemplo a todos. A igreja não é apenas ouvinte da palavra, é parte ativa na prática do amor cristão. A reconciliação entre eles impactaria toda a comunidade. 15. Como essa carta pode informar a maneira como a igreja lida com conflitos e desigualdades nos dias de hoje? Paulo nos mostra que a solução para conflitos e desigualdades não está em impor regras, mas em viver o amor de Cristo. A igreja de hoje precisa seguir esse modelo, buscar reconciliação, tratar todos como irmãos em Cristo e deixar o Espírito Santo guiar nossas relações, mesmo quando parece ser difícil. Perguntas sobre o que esse texto diz para o nosso tempo. 16. Como interpretar a ausência de uma condenação direta da escravidão por Paulo? Isso limita ou fortalece a aplicação ética da carta hoje? Paulo não ataca o sistema diretamente, mas introduz uma nova visão. Todos são iguais em Cristo. Em vez de condenar, ele transforma. Isso não enfraquece a carta. Pelo contrário, mostra que o Evangelho muda raízes, não só regras. E isso é poderoso para aplicarmos hoje diante das mais diversas injustiças. 17. Que princípios da carta podem ser aplicados a situações modernas de injustiça, como discriminação ou opressão econômica? O grande princípio é este: em Cristo todos somos um. No cristianismo não há espaço para qualquer tipo de discriminação social, étnica ou econômica. A carta nos lembra que devemos tratar cada pessoa com dignidade, buscar reconciliação e lutar por justiça, mesmo quando o sistema não ajuda.
Paulo disse isso claramente em outra carta. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Essa visão desafia a igreja a viver o evangelho de forma prática, mesmo diante de estruturas que perpetuam desigualdades. Última pergunta, número 18. Como a abordagem de Paulo pode inspirar formas criativas de lidar com divisões sociais dentro da igreja? Paulo não usou força nem autoridade impositiva. Usou amor, exemplo e apelo à graça. Sua abordagem nos ensina que mudanças profundas começam no coração. Dentro da igreja, precisamos buscar a unidade com humildade, diálogo e, acima de tudo, amar como Jesus amou. Antes de encerrarmos, vale destacar que a carta a Filemon está profundamente conectada com duas outras cartas escritas por Paulo na mesma época, Colossenses e Efésios. Todas foram escritas durante sua prisão em Roma, por volta de 60 a 62 depois de Cristo, e foram entregues juntas por Tíquico e Onésimo. Essas três cartas revelam algo poderoso. O Evangelho não é só uma mensagem de salvação individual, mas uma força que transforma relações, estruturas sociais e até culturas inteiras. Em Filemon, Onésimo era um escravo fugitivo, mas Paulo pede que Filemon o receba não como propriedade, mas como irmão em Cristo. Verso 16. Em Colossenses 4:9, ele aparece como irmão fiel e amado, enviado por Paulo à igreja de Colossos. Ou seja, aquele que era visto como problema, agora é um cooperador do Evangelho. Em Cristo, identidades são refeitas. Onésimo não virou um símbolo político, mas um testemunho vivo de reconciliação. Nas cartas de Efésios e Colossenses, Paulo não faz discursos contra a escravidão, mas planta princípios que subvertem o sistema por dentro. Aos servos ele diz, sirvam como a Cristo. Aos senhores ele lembra, vocês também têm um Senhor no céu. E em Filemon, ele dá um passo ainda mais profundo. Receba Onésimo como se fosse a mim. Paulo não impõe, ele inspira. Ele propõe uma nova forma de convivência, onde o amor em Cristo dissolve a discriminação social. Então podemos dizer que Filemon não era apenas uma carta pessoal, mas parte de um movimento maior que envolvia a igreja primitiva. Sua missão fala sobre discipulado e comunhão verdadeira entre irmãos. E talvez seja justamente por isso que, mesmo sendo tão breve e aparentemente bem particular, essa carta foi preservada e reconhecida como inspirada e entrou para o cânon do Novo Testamento. Porque por trás da história de um escravo e seu senhor, vemos a essência do Evangelho em ação, reconciliação, transformação de vidas e restauração de relacionamentos por meio de Cristo. A metodologia de Paulo para gerar mudança social não era barulhenta, mas eficaz, e pode ter certeza, foi de propósito. Ele começava com uma mudança de coração, Filemon aceitar Onésimo como irmão. Fundamentava essa mudança com princípios do Evangelho. Cristo é tudo em todos. E depois confiava que a comunidade cristã viveria isso na prática. E esse mesmo modelo continua atual para os dias de hoje. Primeiro, reconcilie pessoas. Depois, transforme ambientes com o Evangelho. E por fim, crie uma cultura onde Cristo seja o centro de todas as relações. Porque o Evangelho não é só um conjunto de ideias. O Evangelho é o poder de Deus, como está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Talvez hoje você seja como Filemon, alguém que precisa perdoar. Ou talvez você seja como Onésimo, alguém que precisa voltar. Ou ainda talvez você seja como Paulo, alguém que precisa interceder para promover a reconciliação. Mas uma coisa é certa,
Em Cristo, sempre há lugar para recomeçar. Em Cristo, sempre há espaço para o perdão. Em Cristo, somos todos irmãos. Amados, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Teologia Fácil. Muito obrigado por chegar até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, para sua vida e, quem sabe, para te encorajar a dar um passo de fé e liberar o perdão a alguém. Pois o perdão é restaurador, ele cura, reconcilia e reflete o próprio coração de Deus. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Beijo no coração e fiquem com Deus. Ele já não é apenas um escravo, mas muito mais do que isso. É um irmão amado, especialmente para mim. E agora será muito mais importante para você, tanto como pessoa, quanto como irmão no Senhor. Filemão 1, verso 16. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.